Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero trazer um review de uma obra muito boa e importante para o nosso conhecimento bíblico, que se trata do Manual de Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos. O autor é o Leonardo de Andrade, um livraço para você que deseja conhecer a fundo a cultura bíblica, né? Então nós vamos fazer um review desse material. Só que antes de entrarmos no conteúdo do vídeo, eu quero fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, faça parte dessa comunidade, dessa família Teologando e Capacitando. Não esqueça de ativar os sininhos para você ficar informado toda vez que subir um vídeo novo para o canal. Também, deixa aquele like, pois o like ajuda muito ao YouTube a reconhecer a importância e a relevância desse vídeo e assim divulgar, engajar com mais pessoas. Também compartilhe os nossos conteúdos, nossos vídeos no seu grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram. Jogue no grupo da tua igreja, no grupo de membros, de líderes, de obreiros. Sei que tua igreja tem grupo no WhatsApp, e fazendo assim você estará ajudando o canal a crescer e também ajudando alguma pessoa, algum irmão em sua caminhada cristã. Então, sem mais delongas, vamos para o review desse livraço. Então, meus queridos e amados irmãos, aqui se encontra o livro Manual de Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos, né? Do professor Leonardo de Andrade. Aqui está a contracapa desse livro, que vai dizer assim, uma breve sinopse, né? A Bíblia é um livro fascinante, porém, grande parte dos que a estudam não compreende de fato o que nela está contido. Isso ocorre devido à falta do conhecimento da cultura, costumes e das tradições que são apresentados constantemente nos textos bíblicos. Estudar a cultura é se envolver nas grandes descobertas da arqueologia. Consequentemente, estudar a antropologia, a sociologia, a geografia, bem como os locais onde os fatos bíblicos ocorreram. Estudar a cultura, costumes e tradições é embarcar em uma viagem aos tempos mais remotos da Bíblia Sagrada. E aqui vai dar continuidade, né? Então aqui se encontra a lombada desse livro, um livro com 400 páginas, podemos ver aqui, capa brochura com orelha, a editora a Fonte Editorial, né? Que pelo menos está escrito, porém o professor Leonardo de Andrade é um professor, né, que visa 100% a Bíblia, né? Só que antes de mostrar como é esse livro, ele também é diretor-geral, né, da ITEL, onde eu faço o curso de teologia, que é ministrado pelo professor Atlas Ribeiro. Tem um canal também no YouTube, você pode estar acompanhando, só botar PR Atlas Ribeiro. Então aqui é Ética Cristã, matéria que eu tô, e da Trindade, muito bom. Esse livro aqui da Trindade, ele arrebenta nos conceitos bíblicos da Trindade. Então, vamos entrar aqui, minha ficha catalográfica. Aqui uma palavra que é o Deus Todo-Poderoso. Aqui entramos já no sumário, que vai trazer a introdução à cultura bíblica. Capítulo 1 é dividido por capítulo. Capítulo 1, calendários, tempos e estações. Capítulo 2, o ciclo da vida nos tempos bíblicos. Capítulo 3, alfabetização de letramento. Capítulo 4, funeral e sepultamento. Capítulo 5, o serviço pastoral, o cuidado com as ovelhas.
Capítulo 6, festas e celebrações nos tempos bíblicos. Capítulo 7, cultivo e a colheita dos grãos. Capítulo 8, casas e construções. Capítulo 9, profissões e ocupações nos tempos bíblicos. Capítulo 10, músicas e cânticos nos tempos bíblicos. Capítulo 11, é muito conteúdo. Capítulo 11, as características das cidades nos tempos antigos. Capítulo 12, animais de tração e animais domésticos. Capítulo 13, vestes e ornamentos pessoais. Capítulo 14, religiosos nos tempos bíblicos. O capítulo 15, alimentação nos tempos bíblicos. Capítulo 16, viagens marítimas. Capítulo 17, a coleta e distribuição de água na Palestina. Capítulo 18, atletismo grego e o entretenimento romano. Capítulo 19, aspectos da sociedade judaica nos tempos antigos. Capítulo 20, armas e guerras e uma referência bibliográfica. Então, são muito conteúdos, né? Aqui nós temos a introdução, cultura bíblica, aí já entramos direto no capítulo 1, que é o calendário, tempos e estações. Vai ter calendário, mês e dias judaicos, né? Vai trazer aqui a primavera, verão, outono, inverno. Então, tudo numa perspectiva cultural, histórica, né? Que vai entrar aqui, né? Como que é contada a primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, que a Bíblia retrata muito, né? Então, a última semana de luz, características do meio de lua. Isso aqui ajuda em muita compreensão da Bíblia, né? Algum texto, uma folha amarelada, uma letra grande, média para grande, um espaço para anotação, uma leitura muito agradável, que quando você começa a ler não dá vontade de parar. Então, aqui, ó, o ciclo da vida nos tempos bíblicos. Ó. Então, isso aqui, meu filho, ensina muito mesmo. Aqui. Podemos ver aqui a escolha de um nome. Vamos ler um pedacinho e ver como é que diz aqui, ó. A escolha do nome entre os semitas não era feita conforme os costumes ocidentais. No Ocidente, o nome da criança é escolhido de qualquer maneira. Já entre os semitas, a escolha de um nome leva consigo uma série de rigorosos costumes e tradições. A palavra nome do hebraico Shem, um fato curioso em relação ao termo nome em hebraico é que a palavra usada para alma é Neshama, que leva consigo as mesmas consoantes da palavra Shem. Para uma classe de judeus, o nome de um homem é a sua própria alma. Nos tempos bíblicos, o nome de uma pessoa estava totalmente envolvido com o seu caráter. Nos tempos bíblicos, ter um bom nome era considerado uma riqueza diante dos outros. Né? Provérbios 22:1. As meninas recebiam o nome no primeiro sábado do seu nascimento, em ocasião religiosa na sinagoga. Já o menino recebia o nome no dia da circuncisão. Geralmente, o nome era escolhido pelo pai, raro às vezes que era escolhido pela mãe. Poderia ocorrer exceções. O nome Jesus foi anunciado por um anjo, mas somente revelado no dia do Berit Milá, circuncisão. O nome era tão importante que por algumas vezes era usado para representar o próprio ser humano, ou seja, a vida de uma pessoa. Aí tem um exemplo em Êxodo, né? Aí vai dizer aqui, ó, diante dos costumes semíticos, dar um nome a alguém representa autoridade. É por esse motivo que Deus deu o nome do homem de Adão, terra vermelha, e concedeu autoridade ao homem para dar nome aos animais que habitam no Éden. Então, um relato a respeito do nome. Muito interessante, que eu não sabia que o nome da menina era dado no dia do sábado, dos meninos no dia da circuncisão. Então, coisas que a gente vem aprender, né, na cultura. Circuncisão, desmame da criança, circuncisão, né? Vamos adiantar aqui, ó. Entrando nas vestimentas, segunda fase do casamento, e vai dizer que não é o casamento bíblico. Então, muito importante, ó, alfabetização de letramento, os primórdios da educação, a escrita, a escola do Egito, a educação sobre a lei de Moisés, a escola de profeta, a escola de sinagoga nos tempos de Jesus, escolas rabínicas nos tempos do apóstolo Paulo,
as escolas, escola de Shammai, escola de Hillel, a letra mata, por quê, né? Diz que a letra mata. Ore pelos inimigos, tamanho do tissiotes, franjas no canto das roupas. Então traz muito ensinamento. Funeral e sepultamento, ao culto fúnebre, vai dizer, no Oriente, assim que é identificada a morte, deve-se anunciar para todos que pertencem à comunidade do falecido. Então, muito interessante. Aqui é onde eu tirei para ler, né, sobre o serviço pastoral, cuidar das ovelhas. Aí vai dizer aqui que o porquê, né, a bolsa do pastor, o que Davi levava e qual a tipologia entre Golias, né, Davi e Golias, sobre Jesus e a cruz, o Calvário. Muito interessante mesmo, né? Vamos voltar aqui na lida aqui. Olha assim, ó. A bolsa do pastor era uma espécie de sacola feita de pele seca ou do couro de animais. É a rotina do pastor de ovelhas, todas as manhãs ao sair de casa, ainda de madrugada, sua mãe colocar em sua bolsa pão, queijo, frutas secas e algumas azeitonas. É provável que foi nesse saco que Davi colocou os 5 seixos, pedra lisa, na batalha contra Golias. Um adendo sobre essas pedras, é importante ressaltar que o profeta Isaías faz um paralelo entre essas pedras e o rosto do Messias. Pus o rosto como seixo, Isaías 50, versículo 7. É por isso que alguns estudiosos fazem um paralelo entre a vitória de Davi sobre Golias e a vitória de Jesus sobre a cruz, símbolo do pecado. Para somar a este assunto, a palavra Calvário e Golias na língua grega é escrita da mesma forma. Então é muito interessante, né? Coisas que, curiosidade que às vezes nós não sabemos, né? Vai falar aqui sobre o aprisco, o curral, a água para o gado, quando o pastor deve separar as ovelhas, os cães e pastores, né? O nome das ovelhas, né? E tudo baseado na Bíblia, né? Versículo bíblico. Então vou passar aqui para adiantar aqui, ó. A arte oriental de tingir. Então tem muito conteúdo com alguns gráficos e algumas imagens, né? Então tem muito conteúdo bíblico, né? Adiantar aqui. Características das cidades nos tempos antigos. Aqui vai trazer a imagem aqui da cidade. É muita curiosidade bíblica, né? Ó. Como eram usados os cavalos de guerra, né? Podemos dizer. O talit, que é o talit, né? A kippah, que é trazer religiosa nos tempos bíblicos, né? O pai como sacerdote, o altar, os terafins, a lei como objeto de educação, mandamento, o dízimo. Comerás o dízimo, a peregrinação das famílias, sinagogas, lugar de reunião dos cristãos. Então tem muito conteúdo bíblico, né? Só adiantando aqui. A santidade do pão, fala sobre o pão, tipo de pão for usado, forma do pão, assar o pão, viagens marítimas, né? Viagens marítimas, umas coisas estão grudadas ainda. Eu tiro aqui. A coleta e distribuição de água na Palestina, o atletismo grego e romano, e assim vai, né? O aspecto de sociedade judaica em tempos antigos. Então é muito conteúdo bíblico, né? Vocês podem ver. E aqui chegamos ao final, né? Então, meus queridos irmãos, é esse que é o review desse manual muito importante. Se você não tem, eu aconselho comprar. E fique com Deus até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.